29,7%. Esse é o percentual de brasileiros que ganham acima de 10 salários mínimos e terminam o mês sem guardar absolutamente nada. Não estou falando de quem ganha R$ 1.500. Estou falando de quem ganha acima de R$ 14.000. Repara nesse número. Não é minoria. Não é exceção. É quase 3 em cada 10 pessoas na faixa de renda que deveria, por qualquer lógica matemática, estar acumulando patrimônio. E não está. Esse vídeo existe porque eu conheço o Carlos. Você provavelmente conhece um Carlos também. 42 anos, coordenador de TI, renda de R$ 15.000, 15 anos de carreira sólida. Se você perguntar para o Carlos se ele tem patrimônio, ele vai hesitar e vai falar que está construindo. Só que quando você olha os números reais, meu camarada, o que aparece é bem diferente. Neste vídeo eu vou destruir 3 crenças que mantêm pessoas como o Carlos, e talvez como você, num ciclo que parece normal, mas não é. E no final, você vai entender uma coisa que nenhum banco tem interesse em te contar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. É o único jeito de garantir que o próximo vídeo chega para você. E dá uma curtida se o Carlos te lembrou de alguém que você conhece. Pode ser você mesmo. Trabalho com tecnologia há mais de 10 anos. Minha função é basicamente encontrar onde a lógica fura. E durante muito tempo, a lógica que eu aplicava no trabalho não chegava perto do meu dinheiro, porque eu acreditava em 3 coisas que todo mundo acredita, e que eu vou destruir uma por uma nesse vídeo. A primeira, quem ganha mais, acumula mais. Parece óbvio. Mais entrada, mais sobra. Essa é a matemática que a maioria carrega na cabeça, inclusive eu carregava. A segunda, se você não está acumulando, é falta de disciplina. É fraqueza. Você não sabe se controlar. Seu gerente acredita nisso. Provavelmente você também. A terceira, e essa é a mais perigosa de todas. Quem tem renda alta tem patrimônio. Você ganha bem, logo você está bem. Logo você está construindo algo. Essa crença não precisa de palavras. Ela opera no silêncio. Eu acreditei nas 3, por anos. E continuo vendo pessoas que respeito, pessoas inteligentes, que trabalham duro, operando com as mesmas 3 crenças. Vamos começar pelo primeiro, e esse já vai abrir o jogo. O mito 1 diz assim: quem ganha mais, acumula mais. É uma matemática que parece óbvia. Mais entrada, mais sobra. Só que tem um dado do Banco Central que me incomodou quando eu li. Eu tive um aumento de 35% no emprego de tecnologia. Fazia sentido, tinha entregado o resultado, o mercado estava aquecido. E a primeira coisa que eu fiz foi calcular quanto a mais eu ia guardar por mês. Calculei certo. O número ficou na planilha por uns 3 meses. Depois começou a sumir. O aluguel subiu porque mudei para um apartamento melhor. O carro ficou pequeno de repente. O restaurante onde eu comia virou básico demais. 12 meses depois do aumento, eu estava guardando a mesma coisa que antes, em valor, não em percentual. Isso tem nome. Chama Lifestyle Creep. E o Banco Central publicou um dado que explica exatamente isso. Os brasileiros comprometem, em média, 27,4% da renda com dívidas, excluindo moradia. Só dívidas de consumo. E esse número não cai quando a renda sobe. Ele acompanha. Quem ganha R$ 5.000 comprometendo 27,4% é uma coisa. Quem ganha R$ 15.000 comprometendo o mesmo percentual são R$ 4.100 por mês só em dívidas de consumo. Se o mito 1 é sobre o que acontece, o mito 2 é sobre a culpa. E esse aqui me dá uma raiva específica. O mito diz: se você ganha bem e não acumula, é falta de disciplina. É fraqueza. Você não resiste a comprar o que não precisa. Você não tem força de vontade. O gerente do banco fala isso. O colega de trabalho fala isso. O guru financeiro do Instagram fala isso. E a pessoa acaba internalizando. Sou eu que sou fraco, precisava de mais controle. Que lindo! Agora olha a taxa. O Banco Central registrou que os juros do rotativo do cartão de crédito chegaram a 440,5% ao ano no Brasil. 440,5%. R$ 5.000 no rotativo viram R$ 27.000 em 12 meses. Isso não é o preço da sua fraqueza. É um produto desenhado para capturar exatamente a pessoa que ganha bem, gasta um pouco acima, e chega no 10º dia do mês com R$ 500 faltando. O sistema financeiro brasileiro não lucra quando você tem disciplina. Ele lucra quando você acredita que é fraqueza, e não o produto que foi construído para isso.
Nenhuma força de vontade foi feita para resistir a 440%. Isso não é teste de caráter. Isso é engenharia financeira. E esse não é sobre o que você faz com o dinheiro, é sobre o que você acha que tem. O terceiro mito é o mais violento de todos. E eu guardei ele para o final. Rápido aviso antes de continuar, e esse tem tudo a ver com o que você acabou de ver. O conceito de riqueza invisível, o dinheiro que você não gastou, é explorado em profundidade no livro A Psicologia do Dinheiro do Morgan Housel. É o livro que mais recomendo para quem está entendendo agora que o problema não é a renda. É o comportamento em torno do dinheiro. Link na descrição. Agora, o pior mito de todos. O mito 3 é o mais silencioso e o mais destruidor. O mito diz: quem tem renda alta tem patrimônio. Você ganha 15 mil reais, você tem uma vida confortável. Você está construindo algo. Essa crença não precisa de palavras, ela vive no silêncio. Na forma como a família te trata quando você aparece no churrasco. Na forma como o Carlos se apresenta. Sou coordenador de TI. Ganho bem. Vou te mostrar o número real do Carlos. 0. Deixa eu te mostrar a conta. Carlos tem 42 anos. Trabalha em TI há 15 anos. Renda atual: 15 mil reais. Patrimônio líquido real, sem contar carro financiado que ainda deve 35 mil reais. Sem contar o apartamento que tem mais financiamento do que valor de mercado. Sem contar os 12 mil reais que ele acha que tem no FGTS, mas que estão travados. 0. Ou negativo, dependendo do dia. Você sabe disso. Sempre soube. O Carlos não é exceção. Lembra do dado do Banco Central que eu trouxe no começo? 29,7% dos brasileiros que ganham acima de 10 salários mínimos terminam o mês sem guardar nada. Agora você entende o porquê. Não porque eram irresponsáveis. Porque acreditavam que renda era patrimônio, e enquanto acreditavam nisso, nunca fizeram a conta real. O Carlos trabalhou muito. Não faltou esforço. Faltou o entendimento de que renda não é patrimônio. Nunca foi. Tá, mas se tudo isso está errado, o que funciona de verdade? Isso eu vou te mostrar agora. E aqui é onde a coisa vira. E antes de virar, isso nunca foi sobre você ser irresponsável. Era sobre você não ter visto a estrutura. O sistema foi construído para ser invisível. 3 mitos destruídos. Mais renda não garante acúmulo. O lifestyle creep absorve. Não é falta de disciplina, é produto projetado para isso. E renda alta não é patrimônio, é potencial desperdiçado enquanto você acredita que já está bem. A verdade que substitui tudo isso é simples, e é exatamente o que nenhum banco tem interesse em te contar. Patrimônio não é o que você ganha, é o que você não gasta. Deixa eu comparar dois números reais. Carlos, 42 anos, 15 mil reais de renda, 15 anos de carreira em TI, patrimônio líquido real próximo de 0. Um analista júnior que conheço, 28 anos, 6 mil reais de renda, tem 48 mil reais investidos e reserva de emergência completa. A diferença não é a renda, é a estrutura. O analista não é gênio financeiro. Ele não fez nada milagroso. Ele simplesmente parou de acreditar que mais renda ia resolver. E começou a tratar o dinheiro que sobra como destino, não como o resto. Renda vai para o orçamento. O que sai do orçamento vai para algum lugar específico. Sem essa estrutura, o dinheiro sempre vai embora, não importa quanto entra. Em vez de esperar sobrar, a realidade é, você decide antes. E a diferença entre quem acumula e quem não acumula está nessa decisão. Agora que você sabe a verdade, vou te mostrar como aplicar isso na prática. Se você seguiu os mitos até aqui, o seu comportamento era esperar sobrar, guardar o resto, usar cartão quando faltava. Com a verdade, o caminho é diferente. Passo 1. Calcule sua diferença real, não a imaginária. Pega os últimos 3 meses de extrato, banco e cartão. Soma tudo que saiu. Desconta a renda. Esse é o seu número real. Não o que você acha que gasta, o que você efetivamente gastou. O Carlos achava que gastava 10 mil reais. Era 14.200 reais. Passo 2. Categorize os gastos em 2 grupos, os que existem por necessidade real e os que existem por aparência ou inércia. Academia que você não usa, assinatura de streaming que duplicou sem você perceber, jantar fora que virou padrão porque você merece. Anota os que existem por aparência. Esses são seus candidatos ao ajuste. Passo 3. Antes de gastar o salário,
Destine um valor fixo, não o que sobrar. Um valor, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, o que for realista para sua situação atual. Esse valor vai primeiro, automático. Depois você gasta o resto. Se o Carlos tivesse feito isso nos últimos 15 anos com R$ 1.000 por mês, com rendimento de CDI, ele teria hoje em torno de R$ 340 mil. Não zero. Passo 4. Coloca esse dinheiro em algum lugar fora da conta corrente. Tesouro Selic no Tesouro Direto, CDB de liquidez diária, Fundo DI de banco digital, o nome não importa tanto. O que importa é sair da conta corrente, porque o dinheiro que fica acessível fica disponível para gastar. Desde que eu parei de esperar sobrar e comecei a separar antes, a consistência mudou. Não o valor, a consistência. Você não precisa de mais renda para começar. Precisa de estrutura. Essa semana eu quero que você faça esse cálculo. Vou te dar o desafio exato. O desafio desta semana é um só e é específico. Pega os extratos dos últimos 30 dias, banco e cartão, e faz a lista dos gastos que existem por aparência, não por necessidade. Não precisa cortar nada agora. Só listar, com o valor ao lado. Anota aqui nos comentários o número que apareceu. Não precisa de detalhe, só o total dos gastos de aparência que você identificou. R$ 200, R$ 800, R$ 2.000, seja lá o que for. Eu vou fazer junto. Toda semana eu faço essa revisão nos meus próprios gastos. E não é diferente, sempre aparece alguma coisa. O processo nunca termina, ele só fica mais rápido. Você tem 7 dias. Na semana que vem, eu quero ver o resultado nos comentários. E se você for o Carlos, se você olhar para esse número e ver que está mais alto do que esperava, comenta aqui. Porque provavelmente tem bastante gente no mesmo barco que vai querer saber que não está sozinha. 7 dias. Um extrato. Uma lista. Faz a conta com a gente. Se você chegou até aqui, você já sabe o que o Carlos não sabia aos 42 anos. E você provavelmente está em melhor posição do que imagina para mudar isso. Uma coisa, esse vídeo vai ajudar alguém que você conhece. Não precisa ser alguém com problema grave, pode ser o amigo que você viu comentando no churrasco que tá bem, ganha bem. Compartilha com ele. Deixa um comentário aqui com o número que você encontrou no desafio, os gastos de aparência. Não precisa de detalhe, só o número. Isso cria uma referência real de onde a gente está e eu leio cada comentário. Se ainda não é inscrito, faz isso agora. Novo vídeo toda semana, sem fórmula, sem atalho, sem promessa vazia. E se esse vídeo fez sentido para você do começo ao fim, o livro A Psicologia do Dinheiro do Morgan Housel vai aprofundar exatamente o lado comportamental que a gente tocou aqui. Link na descrição, é afiliado, mas é leitura que eu genuinamente recomendo. Até a semana que vem.